Então, nesse assunto sobre a verdade, né, o que é a verdade, se existe uma verdade absoluta, algo que realmente a gente possa ir atrás, né, e se prender a isso, confiar nisso, né? Me lembra que no século XVIII, um dos filósofos mais influentes do século XVIII, do Iluminismo, Immanuel Kant, né, foi um filósofo alemão. Ele dizia que se media o intelecto das pessoas por sua capacidade de colecionar incertezas. E o que é que isso significa? Que nós nos prendemos a incertezas por não buscarmos o conhecimento, por não buscarmos as nossas certezas. E então, assim, para nos sentirmos seguros, para acharmos que estamos apoiados em algo, né, nós colecionamos essas incertezas e vivemos de acordo com essas incertezas. Então, quando ele dizia se mede o intelecto das pessoas por sua capacidade de colecionar incertezas, né, esse intelecto implica, né, na nossa capacidade de direcionamento, de escolha, de decisões, né, de postura frente às nossas experiências, entende? E aí eu complemento assim: se queremos nos apoiar, né, para nos sentirmos seguros, então damos a estas incertezas o caráter de veracidade, né, de algo real. Por isso que vamos baseando, né, ou basilando a nossa vida de acordo com essas incertezas que nós trazemos para as nossas experiências um caráter de algo real. E o que é que isso significa no frigir dos ovos? Que nós não buscamos uma autonomia. Nós não buscamos compreender algo a partir das nossas próprias experiências. Entende isso? Então, no caso, né, dos nossos assuntos, né, que nós nos referimos agora aos nossos assuntos de espiritualidade, de consciência, né, de expansão da consciência, não se busca uma autonomia espiritual. Tudo que é falado, tudo que é transmitido, tudo que é passado é recebido como uma verdade incontestável. E aí não há nenhuma diferença das religiões, quando até então nós tínhamos somente as religiões como um direcionamento, né, das nossas vidas. Então nós fazíamos as nossas escolhas, tomávamos as nossas decisões, né, a partir desse caráter religioso, desse condutor, desse viés religioso. E agora, com o assunto da espiritualidade, da expansão, né, da consciência, do despertar da consciência, nós vamos ouvindo, vendo, né, tantas informações, tantas coisas, e nós vamos pegando aquilo e trazendo para as nossas vidas como uma verdade absoluta, porque a gente não busca a experiência, né, a nossa experiência a partir dessa informação. Então, deixa eu ver se isso é verdade. Não é que vai buscar a experiência para desmentir algo, certo? Mas para comprovar em si mesmo aquele fato. E então você tira as suas próprias conclusões. E então nessa experiência você pode comprovar, né? Como pode até acrescentar algo. Olha, eu passei por isso e também aconteceu isso. Como pode mostrar que foi de uma forma diferente, não é desmentindo, mas assim, olha, eu passei por isso, mas comigo foi assim. Compreende isso? Então, o nome disso é autonomia espiritual. É buscar as suas próprias certezas, as suas convicções. E então, quando você busca as suas convicções, você sabe para onde você está andando. Você tem um direcionamento consciente. Se não, por que eu falei das religiões, né? Porque o que é religião? Religião é quando você se desenvolve, né? Se desenvolve a partir das experiências dos outros. E espiritualidade, o que é espiritualidade? É quando você se desenvolve a partir das suas próprias experiências.
Então, isso é espiritualidade. Isso é desenvolver a espiritualidade. As habilidades do seu espírito de compreensão. O que é a expansão da consciência? Que a gente fala tanto nisso. É compreensão, né? E então é trazer à luz da sua consciência, né, aquela experiência que você viveu, a compreensão daquela experiência. Então, isso é autonomia espiritual. Claro que para a gente chegar a essa autonomia espiritual, né, você vai estudar, você vai ler, você vai ouvir outras pessoas mais experientes, entendeu? Mas não tomando para si, não trazendo para si a obrigação de sentir as mesmas coisas, de vivenciar as mesmas coisas. Você vai buscar as suas vivências, você vai compreender, né, parte de um processo, e a partir daí você vai viver as suas próprias experiências, entendeu? Aí, como tinha dito, aí se comprova a experiência do outro ou não, né? E vai ter as próprias respostas, entende? Por que são as próprias respostas? Porque as perguntas são diferentes, gente. Nós não temos as mesmas perguntas, embora tem perguntas que são as mesmas, né, para todos nós, mas cada uma vem no viés diferenciado do momento, do processo, né, do histórico de vida da pessoa, tais como quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, né, para onde eu irei, de onde eu vim. Então, são questões comuns a todas as pessoas, certo? Mas elas vêm num viés de experiências diferenciadas, de experiências individualizadas. E então, quando você vai buscar a sua experiência espiritual e vai encontrar essas respostas, são respostas dentro desse seu contexto. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente segue, né, determinadas orientações de médios, de líderes religiosos, que a gente fica se sentindo naquela obrigação de acompanhar aquilo, de sentir as mesmas coisas, e quando não sente, fica se achando nada, né? Fica se sentindo nada porque acredita que não chegou ainda naquele patamar. E isso é muito complicado e precisa tomar muito cuidado com isso, entende? Então, autonomia espiritual, buscar as nossas experiências, é aí que está a verdade. Então a gente começou, existe verdade? Onde é que está a verdade? Existe uma verdade absoluta? A verdade pertence a cada um de nós. É a minha verdade, é a sua, é a de todos nós, entende isso? E então, por quê? Porque é de contextos individualizados. A sua verdade não pode ser a minha não pode ser a sua. Então, assim, tem conceitos, informações que vão nos nortear? Tem. E a gente vai pegar isso como uma base para que a gente busque as nossas experiências, né? E aí são os valores éticos, os valores morais, né? Os conceitos diversos, como Deus, como a existência dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos. Então, o que é autonomia espiritual dentro disso? E aí você vai encontrar a sua verdade. Os espíritos podem se comunicar conosco? Será que isso é verdade? Aí tem a doutrina espírita, que fala da comunicabilidade dos espíritos, né? Tem outras religiões reencarnacionistas, que também falam da comunicabilidade dos espíritos. Tem um monte de informações aí, né? De médios, trazendo comunicação dos espíritos desencarnados. Mas se eu vou buscar minha autonomia espiritual, eu vou buscar essa experiência. Peraí, deixa eu experimentar em mim se existe a comunicabilidade dos espíritos. Como é que vai acontecer? Como acontece? Como que vai ser a minha experiência em contato com isso? Isso é autonomia espiritual. É você comprovar por você mesmo.
Outro exemplo, a existência de Deus, é algo comum a todos, né? Ah, Deus existe, eu acredito na existência de Deus, eu confio em Deus. Você confia em Deus, você acredita na existência de Deus, porque você ouviu falar, porque as religiões falam em Deus, porque tanto assim se fala que Deus que criou tudo, que é a fonte criadora, e a sua experiência com Ele. Você tem uma experiência com Deus? Como é a sua experiência? Aí, a partir daí, a partir dessa experiência individual, autônoma, é que você vai poder dizer: eu sei que Deus existe, porque eu experimentei de Deus. Eu senti Deus na minha vida. E não é porque realizou coisas que você estava querendo que acontecesse, não. Não é disso que a gente está falando, entende? É de sentir realmente a vibração de Deus em você. Uma vez eu ouvi um palestrante na espírita e é psicólogo falando isso, e eu achei assim fantástico. Já tem bastante tempo. Eu disse: eu vou fazer isso. Eu vou buscar sentir Deus em mim. E eu passei por uma experiência que hoje eu posso dizer, é a minha verdade. Deus existe. Então, dentro da minha autonomia espiritual, eu digo: Deus existe. Eu senti Deus. Então, Deus existe para quem? Para mim. É a minha experiência. E você vai buscar a sua experiência. Então, é a minha verdade e você vai buscar a sua verdade. Então, cuidado, muita atenção quando for depositar nas pessoas, e muita gente, né, tem muitos canais no YouTube, muitas informações, que você vai seguindo aquelas informações, acreditando que é uma verdade absoluta. E o que é uma verdade absoluta? Verdade absoluta é a que vai servir para todos. É incontestável. E a verdade absoluta é só Deus. Mas mesmo assim, você vai buscar, no seu contexto individual, sentir Deus, para ter a sua verdade a parte de tudo isso. E então, não coloque todas as suas expectativas, o seu desenvolvimento, a expansão da sua consciência pelas experiências dos outros, mas pela sua própria experiência. Essa é a sua verdade. Não foi isso que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a gente fica preso, né, no sistema de crenças que vão nos formando socialmente, espiritualmente. Então, você acredita que se libertou da religião, né, da prisão, não gosto muito de usar esse termo, mas assim, das normas, dos dogmas religiosos. Você acredita que se libertou, mas você passa a viver dogmas espirituais de acordo com aquelas informações que vão chegando até você. Por quê? Porque você não busca essa autonomia espiritual, não busca a sua verdade. Conheça a sua verdade para que você se liberte e então você saia desse complexo, né, de ilusão, de incertezas, dessa coleção, como disse Kant, né, de incertezas, e dando a elas um caráter de veracidade. É verdade para quem passou por aquela experiência, mas não pode ser uma verdade absoluta para você, porque a sua verdade você vai experimentar. Entende isso?